Boa noite a todos os nossos associados, a todas as nossas associadas, a nossa audiência. Boa noite também aqui aos meus colegas. Um prazer enorme receber a doutora Cláudia Luna, Dimitri Salles e Alessandra Benedito nessa noite que nós vamos falar sobre diversidade nesse mês da advocacia. Como vocês viram aqui já no início do nosso evento de hoje, nós passamos um rápido vídeo a respeito do censo que a ASP está realizando, porque nós queremos conhecer a nossa base de associados, nós queremos tratar da questão da diversidade, e é muito importante, nós estamos assessorados por uma empresa que trata especificamente da questão da diversidade dentro das corporações. É um trabalho que a ASP está se dedicando a fazer com profundidade. Então, é muito importante que você, nosso associado, nossa associada, responda também a esse rápido questionário. Ele é muito breve, mas ele é muito significativo. Todos os dados são mantidos dentro dos rigores da Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós queremos, a partir do conhecimento da nossa base, aumentar a participação, a representatividade e fazer da ASP um local onde a diversidade esteja de fato presente. Então, dito isso, eu dou as boas-vindas aqui aos nossos palestrantes dessa noite, dizer que é um prazer, é uma alegria, na verdade, receber. Nós temos aqui Cláudia, Dimitri, Alessandra, pessoas inteiradas com a questão da diversidade, comprometidas com a questão da diversidade, né? E o mês da advocacia não poderia acontecer sem que a gente tivesse também um momento para tratar e para falar da diversidade dentro da advocacia. O nosso mês da advocacia, ele vem calcado na importância que a advocacia representa para a sociedade, e hoje, especificamente, a advocacia e diversidade, e a gente tem muita coisa para falar sobre isso, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um prazer e um momento também de muito aprendizado para todos nós. Nós vamos começar aqui, inicialmente, na nossa conversa com os três palestrantes, a gente discutiu um pouquinho a nossa ordem de falas, e nós vamos começar, então, inicialmente, com o Dimitri Salles, que já é um grande companheiro nosso da ASP, né? Dimitri já esteve conosco em muitos cursos tratando da questão da diversidade, da questão dos direitos e a orientação sexual. Eu e Dimitri iniciamos, acho que nós falávamos em 2006, 2007, essas discussões e esse debate, e ficamos muito felizes em ver que hoje nós temos uma área de atuação muito pujante já na defesa dos direitos sexuais, né? E na defesa dos direitos de orientação sexual. Bom, Dimitri, ele é advogado, é mestre e doutor em Direito pela PUC aqui de São Paulo, ele é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, membro da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB Nacional, e é o nosso amigo baiano mais querido, né? Dimitri, você está com a palavra. Boa noite, Vivi, me permita chamar assim, nossa presidenta da ASP. Boa noite, Cláudia Luna, minha amiga querida. Boa noite, Alessandra, que eu tenho a felicidade de encontrá-la e conhecê-la nesse momento. Eu quero cumprimentar cada um e cada um dos que estão aqui conosco para acompanhar essa noite. Mas, antes de tudo, eu quero fazer agradecimentos especiais. O meu agradecimento primeiro vai para a Associação dos Advogados de São Paulo. Eu tenho muito claro, Viviane, o papel que a ASP desenvolve como germinadora de direitos. Eu falo isso com muita tranquilidade, não é porque estou sendo recebido aqui pela ASP, mas eu falo com uma tranquilidade em razão de que a gente, toda vez que chega com alguma ideia nova, com alguma, como diz a Berenice, alguma loucura das nossas cabeças, a ASP abraça essas ideias e consegue germinar direitos. Foi assim que a gente começou, em todo o Brasil, a discutir de uma forma mais sistematizada, de um pensamento mais, numa perspectiva mais de uma doutrina jurídica, o que seriam os direitos da diversidade sexual e de gênero, quando lá em 2006 a gente desenvolveu o primeiro curso de direito, ainda chamávamos direito homoafetivo. Quer dizer, a ASP, ela abraçou aquela ideia, nós realizamos 4 cursos, e desde então a gente tem tido um espaço muito aberto para pensar esses novos direitos. Para mim é uma felicidade muito grande estar voltando aqui, estar falando com vocês.
Aliás, felicidade é um produto muito raro nos dias de hoje, em que a gente vive tanta tristeza no país, um país que deixa quase 600 mil brasileiras e brasileiros padecerem numa política genocida, numa política de irresponsabilidade em troca de pequena corrupção. Eu digo pequena não no sentido do valor do que se negociou em torno das vacinas, mas porque não há como mensurar qualquer prática tendo como pressuposto a vida humana. Outro dia, eu estou muito recluso na minha casa, trabalhando, eu tive que ir num local perto da Avenida Paulista e eu parecia uma criança entrando num parque de diversão. Me dei conta de que fazia 8 meses que eu não saía de casa, a não ser para o supermercado. Essa alegria tão genuína só é vivenciada quando a gente vive os tempos tão pesados que a gente vive hoje. E é a mesma alegria que eu sinto poder estar com vocês aqui, cercado de pessoas tão especiais, tão importantes. E esse meu agradecimento se estende também ao Eduardo Viveiros, ao Leandro Caveiro, Piero Kaique, a Ângela, ao Felipe, ao Paulo, que são funcionários da ASP, que sempre nos tratam tão bem, pessoas a quem eu tenho muito respeito e, sobretudo, muito agradecimento, porque são essas pessoas que tocam essas nossas ideias, Vivi. Eu quero, então, feitos esses agradecimentos, dizer que o tema de hoje, advocacia e diversidade, nos permite fazer uma reflexão para além de uma questão teórica, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando como é que eu poderia, diante desse momento que a gente vive, contribuir com essa discussão. E eu fiquei com algumas dúvidas. A primeira delas é se eu deveria vir ou não de gravata, porque eu acho que a gente já está tão carregado que a maior leveza possível faz bem. Mas eu falei, não, veste a beca, vai, porque é para ASP, então tem que estar bonito. Vai que Cláudia Luna não acha legal e isso não combina bem. E aí eu fiquei pensando, qual é o desafio de dialogar advocacia com diversidade? E a primeira coisa é entender que a diversidade, compreendida aí na sua dimensão como diversidade humana, que não se confunde com uma massificação das diferenças, somos todos diversos e isso anula o reconhecimento das especificidades, das vulnerabilidades que as diferenças trazem. A diversidade compreendida pelo chamado direito de ser diferente, essa diversidade, ela não é um discurso bacana de empresas ao fazer uma política de responsabilidade social, ela não é só uma bandeira de luta dos movimentos sociais. Ela não é um texto discursivo, retórico, nos livros de direitos humanos ou direito constitucional. A diversidade, como a gente compreende, na perspectiva do direito à diferença, ela é, antes de tudo, um pressuposto, uma condição de existência do Estado democrático de direito. Nós avançamos muito no sentido de reconhecer direitos da diversidade, de reconhecer proteção jurídica a partir das vulnerabilidades sociais. Mas acho que a gente precisa ir além, compreender a diversidade como uma condição essencial à existência do próprio Estado democrático de direito. Eu faço questão de frisar isso, porque o termo democracia é um termo que está constantemente em disputa. A ideia de democracia, o conceito de democracia é um conceito muito aberto e que, portanto, cabe a ele disputas que vão, muitas vezes, desvirtuar o próprio conceito de democracia. Em nome da democracia, faz-se golpes de Estado, impõem-se regimes ditatoriais, impõem-se regimes que são, na verdade, absolutamente antagônicos à essência da democracia. Essência essa que está umbilicalmente vinculada à própria ideia de diversidade. Portanto, quando a gente fala de diversidade, entra todas as nossas ideias, entra todo um processo, principalmente histórico, de construção do reconhecimento jurídico dessas diversidades, que, na verdade, a sua base é o reconhecimento de uma diferença, do direito a ser diferente. Mas o meu convite hoje é que a gente possa avançar e tentar compreender a diversidade como um elemento essencial, intrínseco do próprio Estado democrático de direito, sem o qual não existe o próprio Estado democrático de direito. Esse Estado democrático que tem como pilar a ideia da proteção internacional dos direitos humanos e do direito à diferença não sobrevive se a diversidade não for encarada como um elemento que lhe é estrutural. E, portanto, ele extrapola a noção
de proteção jurídica apenas. É mais do que necessário estabelecer normas jurídicas para poder garantir o reconhecimento das diferenças, de modo a elevar as diferenças a uma condição de igualdade material, quando essas diferenças resultarem em desigualdades, em inferiorização de direitos. É mais que isso. É necessário, para além do reconhecimento jurídico, a concretização da possibilidade ou da potencialidade de que as diferenças coexistam no espaço democrático. Ainda que essa coexistência não seja harmônica, a democracia não pressupõe necessariamente uma convivência harmônica das diferenças. É possível que haja o conflito, e eu digo mais, é necessário, é desejável que haja o conflito. Não o conflito armado ou o conflito físico, mas o conflito da radicalidade, da experiência do diverso no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Esta radicalidade dialoga muito com um dos princípios fundamentais da República, que a doutrina do direito constitucional traduz de uma forma muito limitada. Lá na Constituição diz que o pluralismo político se constitui como um princípio fundamental. A doutrina vai entender a ideia de pluralismo como pluralismo partidário. Eu tenho defendido que a ideia que a Constituição nos traz, dialogando, que é, aliás, a primeira Constituição a erigir o Estado democrático de direito, Estado esse que é sustentado pelo direito à diferença. Eu tenho defendido que a ideia do pluralismo político está, na verdade, como sustentação da potencialidade ou da possibilidade do pluralismo das diferenças. O político no sentido mais, a palavra político, no sentido mais originário do termo, no sentido aristotélico do termo. Não no sentido da ciência política, do pluralismo partidário, mas no sentido muito amplo. E é nessa perspectiva que esse pluralismo dialoga com a possibilidade de todas as diferenças coexistirem, por vezes harmonicamente, outras tantas não, o que não é necessariamente um problema. E aí entra uma outra reflexão de qual é o papel da advocacia diante desse Estado democrático de direito que exige de nós não só a proteção, mas a efetiva garantia de que as diferenças possam coexistir. E aí eu fico pensando, quando a gente fala sobre o papel da advocacia, a gente sempre lembra lá do Eduardo Culturi, a gente lembra vários filósofos que tentam entender. E em comum, o que eles nos trazem é a ideia de que o papel da democracia é justamente a defesa do Estado democrático de direito. Isso está no Estatuto da OAB, como finalidade dos advogados, defender o Estado democrático de direito. E aqui eu já quero começar a fazer uma reflexão, ou uma provocação, de que essencialmente, a defesa desse Estado democrático de direito exige um comprometimento com a defesa das diversidades, das diferenças. Necessariamente. Ainda que eu, por exemplo, possa pensar, e me veio agora aqui um episódio, no meu mestrado eu fiz uma disciplina que chamava Princípios Constitucionais do Direito Tributário com a professora Elizabeth Carrasa. E foi uma experiência extraordinária, porque eu não tinha quase nenhum aprofundamento em direito tributário, e a turma se dividia entre os constitucionalistas e os tributaristas, e a briga era permanente. E eu fiz uma monografia de conclusão de curso defendendo que a necessidade de ter princípios republicanos a guiar a instrumentalização do direito tributário. E a professora Elizabeth Carrasa gostou do trabalho, mas disse que o meu trabalho era muito constitucional e pouco tributário. Eu estou lembrando disso para dizer que, mesmo no direito tributário, e efetivamente eu acho que ela tinha razão, a minha formação era muito na área do direito constitucional, mas mesmo no direito tributário é possível perceber a necessidade do respeito às diferenças. Há princípios constitucionais tributários que orientam a criação da norma e a aplicação da norma tributária, mesmo reconhecendo as vulnerabilidades do contribuinte, estabelecendo aí o princípio da igualdade tributária, que não impõe uma igualdade formal como que é a Constituição, pelo menos no sentido mais originário do termo. Ou seja, a responsabilidade de concretizar a norma, o direito à diferença, ela se expande para todo o direito. A responsabilidade da defesa do Estado democrático não é uma responsabilidade de quem atua com direitos humanos, ou quem, no campo da elaboração teórica, atua com direito constitucional, direito ou ciência política. Ela se expande para todos os ramos do direito, nos colocando uma posição que me parece bastante privilegiada a nós, advogadas e advogados, que é sermos os sujeitos que vão
defender o direito a partir do reconhecimento das diferenças. Isso me coloca, Vivi, numa situação muito de uma responsabilidade muito grande, de fato, mas também numa situação de muita felicidade, talvez esse seja o termo. Eu, quando escolhi fazer direito, eu sempre achei que a minha vocação estaria para defender direitos humanos. Eu atuo, por exemplo, na advocacia com direito penal, com direito civil, direito administrativo, mas ainda assim, sempre muito vocacionado a essa perspectiva da defesa dos direitos humanos, que faz com que essa seja uma responsabilidade muito nobre. E me permita até fazer um comentário que talvez não agrade a todos os integrantes, os operadores, os profissionais do direito. Eu acho que a função de advogado ela é muito mais nobre do que a de juiz, ou mesmo do que a de promotor. Porque nessa função, a gente consegue ter um protagonismo, um ativismo muito maior. Naquilo que a gente se propõe, na defesa das teses que a gente elabora para sustentar o interesse do nosso cliente, ou daquele que a gente está patrocinando, o desejo de que a justiça lhe seja garantida. E aí, nessa perspectiva, eu fiquei pensando sobre como advogar em direitos humanos. Do que é essa advocacia em direitos humanos? Certa feita, eu participei de uma sustentação oral, de um julgamento num colégio recursal, num processo que a gente tinha dado entrada por questões que envolviam homofobia, lá em Santo André. E eu perdi a sustentação oral, e eu saí perdi o processo, o julgamento, e eu saí da sala de julgamento muito impactado. Não com o fato de perder a ação, porque o ganhar ou perder é parte do processo, parte da nossa história de advogados. Mas a impressão que eu tinha é de que a gente não tinha conseguido demonstrar o óbvio. A motivação daquele episódio era uma violação, uma violência homofóbica. Eu tive uma outra experiência junto com a Cláudia Luna, não sei se ela vai se lembrar, envolvendo um caso de estupro de uma garota em Ribeirão Preto. Nós fizemos uma estratégia jurídica para tentar convencer o tribunal de que aquele rapaz que estava sendo acusado, de fato, tinha praticado um crime de estupro. E nós fomos até o tribunal, fiz a sustentação oral, e nós perdemos por 3-0. E, mais uma vez, tinha me vindo a ideia de que não é possível, está tão óbvio. Como é que nós não conseguimos convencer o juiz de primeira instância e os 3 desembargadores da obviedade que estava por trás? E vi uma sensação de que, começou a haver uma sensação de que eu devia estar errando, o erro estava em mim. Eu não devia estar sendo um bom advogado. E essa experiência de estar sendo todo o tempo lutando muito, às vezes ganhando, mas muitas vezes perdendo, me deu uma compreensão de que a advocacia em defesa das diversidades, das diferenças, a advocacia no âmbito dos direitos humanos, ela lida muito mais com uma perspectiva de derrota do que de vitória, o que não qualifica a atuação do advogado ou da advogada, o que nos faz refletir sobre o outro lado da banca. Quando a gente entra para advogar com essas questões que envolvem machismo, racismo, homofobia, transfobia, capacitismo, outras tantas formas de negação da diversidade humana, a gente está se colocando para lutar contra um sistema que não reconhece a diferença como necessária, como indispensável. Nós começamos a montar uma estrutura de Estado, primeiro, pautada por um Estado exclusivista. O Estado brasileiro, ainda hoje, ele é controlado por poucas pessoas. Controlado sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político. E na relação que o Estado brasileiro estabeleceu com a sociedade brasileira, é uma relação de intensa violência. A história do Brasil é uma história de intensa violência contra a cidadania. Todas as vezes que a população, que a sociedade, de forma organizada, tentou alguma contestação que, de fato, amedrontou os pilares do poder do Estado, a reação sempre foi muito violenta, desde a origem da nossa República até hoje. Outro dia eu conversava com uma jornalista e dizia a ela que, de uns tempos, pouco tempo antes da pandemia, qualquer manifestação que acontecia, havia uma excessiva atuação da Polícia Militar para impedir a manifestação, chegando ao ponto, inclusive, deles impedirem o início da manifestação, colocando a autoridade policial em uma situação delicada.
porque faltou a ela o argumento de explicar por que ela estava agredindo os manifestantes, porque a desculpa sempre era extrapolou, jogou uma pedra no policial, quebrou o vidro de um banco. Chegou um momento em que eles estavam agindo tão de forma absurda que faltava um argumento para justificar a violência policial, porque nem a manifestação eles estavam autorizando começar. Esta relação de violência que é colocada contra as resistências, contra a cidadania, ela também repercute no âmbito do Poder Judiciário. E quando a gente se propõe a advogar em defesa das mulheres, em defesa da população negra, da população indígena, nós estamos desafiando esses sistemas, fazendo com que a reação, a resposta nem sempre seja adequada ao próprio direito ou mesmo à ideia de justiça, afastando muitas vezes o Poder Judiciário do próprio ideal de justiça. Muitas vezes o Poder Judiciário disfarça com sentenças muito bem elaboradas, outras vezes não. Escancara os preconceitos, escancara a forma discriminatória com que enxerga, especialmente as populações vulneráveis. E é nessa perspectiva que eu queria trazer... E aí, quando eu tive essa percepção, eu muito menos me frustrei ou entrei numa situação de tristeza e muito mais avancei no sentido de que, bom, já sabemos qual é o resultado. Tipo, o não eu já tenho. Vamos tentar garantir o sim. E é nessa perspectiva, Cláudia, Alessandra, que nós começamos a advocacia no âmbito da defesa da população LGBT, no âmbito dos direitos da diversidade sexual e de gênero. Foi de forma muito audaciosa, corajosa, que a gente começou a questionar, criando, inclusive, estratégias no âmbito administrativo, como, por exemplo, nos cartórios, mas criando argumentos e insistindo para que houvesse o reconhecimento dos direitos da diversidade sexual e de gênero. Nessa perspectiva, nós tínhamos 3 pautas que eram prioritárias. A primeira delas, a possibilidade do reconhecimento da união estável como uma entidade familiar, e, a partir daí, estender às uniões estáveis homoafetivas toda a proteção que se estendia às uniões estáveis heterossexuais, ou, nas palavras do Carlos Aires de Brito, heteroafetivas, e, mais do que isso, ampliando mesmo para a possibilidade do pleno gozo dos direitos de família pelo casamento. Essa nossa conquista veio em 2011. Em 2018, 17 e 18, conseguimos mais uma bandeira, ao reconhecimento não do nome social de travestis e transexuais. No meu entendimento, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi reconhecer a identidade de gênero de travestis e transexuais como um direito fundamental. O gênero passa a ser um direito da sua personalidade. E, como tal, um direito fundamental que se impõe contra direitos, inclusive de terceiros, assegurando, aí sim, o reconhecimento, a possibilidade, a partir da autodeterminação do sujeito, da mudança do seu nome e do seu sexo nos seus registros civis. E, por fim, veio uma decisão também muito corajosa pela criminalização da homofobia e da transfobia. Diante disso, em 2020, já na vigência da pandemia, nós pensávamos, nos colocávamos a refletir se, enfim, havíamos esgotado a pauta dos direitos da diversidade sexual e de gênero. E aí, num evento promovido pelo Conselho Federal da OAB, eu tive a oportunidade de fazer uma fala em que começava com uma letra de uma música do Gil, quando Gilberto Gil se reuniu novamente com Caetano, Gal, Bethânia, quando os Doces Bárbaros se reencontraram, num show espetacular que eu não tive a oportunidade de assistir, mas acho que depois da pandemia seria muito bacana se eles fizessem de novo esse show. O Gil cantava uma música que dizia: será que ainda temos o que fazer na cidade? Em nossos corações ainda resta um quê de ansiedade. E aquela música me veio muito forte naquela época, e eu dizia, será que a gente ainda tem algo a conquistar para os direitos da diversidade sexual e de gênero? Mas ainda restava em nós muita ansiedade. E a resposta é sim. Há muito o que fazer. Primeiro porque o meu ponto de vista, Alessandra, é que os direitos humanos têm como seu nascedouro os desejos humanos. A origem dos direitos humanos não é uma conquista advinda de alguma divindade, de algum líder político. Na matriz mais originária, mais primária dos direitos humanos se encontram os nossos desejos humanos. E é nos desejos que se reproduzem na própria experiência humana
que vão surgir novos direitos humanos. Então, a primeira forma de justificar minha resposta é a população LGBT, que é a população que eu comento agora, continua desejando seus direitos, novos direitos. E eu poderia elencar aqui mais algumas coisas que ainda são desafios que se apresentam agora. O primeiro deles, e acho que é um desafio muito urgente, é conseguir fazer a interseção das lutas entre a pauta da diversidade sexual e de gênero com as pautas feministas. É preciso ampliar para reconhecer o diálogo entre os direitos da diversidade sexual e de gênero e as questões raciais. Sendo mais ousado, a gente precisa trazer de novo a discussão sobre classe, as diferenças de classes. A gente tem muito medo, a gente do direito, então nem se fala, de ouvir mesmo falar de Karl Marx. Muita gente já se coloca contrário, sem nunca ter aberto um livro, sem nunca ter estudado não só Marx, mas os marxistas. Mas é muito urgente que a gente compreenda que a nossa sociedade continua se organizando em torno de classes sociais. E é preciso iniciar um diálogo em torno dos direitos da população LGBT e o impacto das diferenças de classe para essa população. Esses são desafios que se colocam. E aí, partindo para concluir, de tudo que eu penso disso, a melhor das conquistas nesse processo de inventar, de desejar, de inventar direitos, é a possibilidade de transformar as nossas vidas. Porque quando a gente transforma e avança na defesa, por exemplo, dos direitos da população com deficiência, de pessoas com deficiência, eu estou resguardando o próprio Estado democrático de direito. A defesa dos direitos humanos é a defesa do Estado que se torna o único espaço, o único solo fértil a se plantar e colher direitos. Se não houver democracia, a própria ideia de justiça se parte. A experiência de estados ditatoriais ou estados que flertam com o autoritarismo, que é um pouco do que a gente está vivendo no Brasil de hoje, é uma experiência que tem como pressuposto a negação da diferença. Não é à toa que, quando a ministra Damares assume o Ministério dos Direitos Humanos, o transforma no Ministério da Mulher, da Família e depois dos Direitos Humanos, e passa a engendrar uma política de negação das diferenças sexuais, extinguindo toda a política ligada à população LGBT e levando como referência exclusiva da sua atuação um modelo de família exclusivista, modelo este, Viviane, que nós tanto combatemos desde 2006, mas não para extinguir a família, mas para ampliar este conceito de família. E, ao fazer isso, elege como prioridade legislativa propostas como, por exemplo, o projeto de lei Eu Escolhi Esperar, propondo como política de Estado a abstinência sexual, o que é essencialmente contrário à vivência e à experiência da população LGBT. A perdurar estas políticas, por, de fato, estar-se a desgastar e a levar o Estado democrático de direito a um caminho da sua própria extinção. E é nessa perspectiva que a advocacia e a diversidade dialogam fortemente. Porque se não houver a defesa da advocacia, da atuação advocatícia na defesa das diferenças, estará enfraquecida a luta em favor do Estado democrático de direito, da própria democracia brasileira. E disso tudo, eu fico a pensar que o que valerá a pena, após tantos esforços, é a certeza de que a vida ela se renova na esperança de que a justiça conseguirá o seu efeito, os seus méritos, ou conseguirá alcançar aquilo que ela sempre se dispôs, embora nem sempre tenha conseguido alcançar. Eu fico, e já concluo dizendo que essa esperança da vida não é uma esperança piegas, não é uma vida qualquer. E eu quero frisar isso muito em razão de um elemento. Muito pessoal me permita falar. No dia de hoje, eu tomei a minha segunda dose da vacina. E eu vim cheio de felicidade. E na minha cabeça ecoava uma música do Caetano que diz assim: insiste no que é lindo e o mundo verá, tu voltares rindo ao lugar que é teu no globo azul. De tudo que eu estou falando, o que valerá a pena é a gente continuar insistindo, porque em algum momento a gente volta rindo a este globo azul tão nosso e que precisa ser tão plural e tão diferente. Mais que isso, é compartilhar com a Alessandra, Cláudia, Viviane, a certeza de que a gente
está mudando a nossa história e que a gente vai fazer muito mais. E jogar para vocês a responsabilidade de continuar esse diálogo junto comigo. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, Dimitri. Como sempre, brilhante, como sempre, tocando nos pontos essenciais, nos chamando a atenção para essa estrutura que, na verdade, é invisível, mas é tão eficiente, né? Quando a gente fala em tentar quebrar essas barreiras para colocar todo mundo dentro do discurso, com respeito às diferenças que nos marcam. E por que é tão difícil a gente conseguir avançar numa pauta que parece que é tão... quando a gente fala em igualdade, não dá para pensar em igualdade sem estar todo mundo nessa pauta da igualdade, né? Ou senão, de que igualdade a gente vai estar falando, né? Uma igualdade fragmentada, enfim. Queria te agradecer. Bom, eu passo a palavra agora para ouvir a Cláudia Patrícia de Luna Silva, né? Essa potência de mulher, que é advogada. A Cláudia é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Vocês vejam que a gente precisa ter uma comissão da mulher advogada, porque a gente precisa marcar também esse lugar, essa presença. E ela é conselheira seccional da OAB São Paulo. Comentava com a Cláudia que o último evento que nós nos encontramos pessoalmente foi, inclusive, em Fortaleza, por ocasião do encontro das mulheres advogadas, né? Era o primeiro congresso, primeiro encontro, não lembro exatamente o nome, Cláudia. E de como aquele evento foi importante, de como aquele evento foi simbólico, de como a partir daí tanta coisa aconteceu para nós advogadas, tantos avanços tivemos. Cláudia, você está com a palavra, estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Boa noite a todas e todes. Em primeiro lugar, Viviane, eu quero te saudar e te parabenizar por ser a primeira mulher a presidir a Associação dos Advogados de São Paulo, que daqui a pouco terá de mudar, até respeitando esse caráter de diversidade que nós estamos tratando na noite de hoje, para a Associação da Advocacia de São Paulo, não é? Uhum. E aí eu quero continuar aqui as minhas saudações, saudando o querido Dimitri Salles, a minha querida doutora Alessandra Benedito, dizer que é tão maravilhoso nós estarmos num painel onde podemos dialogar com pessoas tão queridas e profissionais de tamanha excelência. Não é? Então, quero agradecer por isso e também agradecer à ASP, na sua pessoa, Viviane, por ter trazido um tema que é de tamanha importância para a advocacia. Trabalhar e dialogar sobre a diversidade na advocacia e como se dará essa atuação a partir dessa diversidade, é nós pensarmos um pouco sobre como essa advocacia se constitui. É também olhar para o passado e entender esse processo histórico, né? Desculpe. E pensar que essa advocacia, há um tempo atrás, era uma advocacia constituída por homens brancos, cis-héteros, aristocratas. E que, de um tempo para cá, essa advocacia ela muda e se torna uma advocacia mais diversa, rompendo com o pacto da cis-heteronormatividade e também fazendo uma disrupção no que diz respeito à raça e classe também, como muito bem trouxe o meu querido amigo Dimitri Salles. E aí é um grande desafio falar depois de Dimitri, porque Dimitri já trouxe inúmeros aspectos aqui, e aí eu quero, até considerando o lugar em que eu estou, o meu lugar de fala, abordar um pouco essa diversidade da perspectiva de gênero, pensando nas mulheres advogadas. E aí, olhando um pouco para o passado, a gente pensa que a primeira advogada do Brasil a impetrar um habeas corpus, a redigir uma petição que, a princípio, seria similar a um habeas corpus, foi Esperança Garcia, em 1770, uma mulher negra escravizada à época que reivindicava direito de outras pessoas e seu próprio também. Então, nós temos uma mulher aí no século XVIII fazendo esse papel, e depois, já no século XIX, aqui em São Paulo, nós temos a primeira mulher
a ingressar numa faculdade de Direito, que foi Maria Augusta Saraiva, né? Que sozinha ingressou na Faculdade de Direito da USP. Concluiu o seu curso, mas não veio advogar. E depois nós tivemos Mirtes Gomes, que cursou a Faculdade de Direito também, mas demorou 7 anos para obter a sua habilitação para que pudesse advogar. Então, eu nem preciso dizer que a inserção das mulheres na advocacia se dá de modo extremamente árduo, até porque a advocacia não era um espaço pensado para que a presença da mulher se efetivasse. Muito menos quando se pensava na atuação de mulheres nesse espaço. E aí a gente vai para o século XX e, pensando um pouco em como se dá a construção de um espaço institucional para que as mulheres advogadas, no âmbito da OAB, pudessem ser reconhecidas enquanto atuantes na advocacia, e a gente vai um pouco para antes da Constituição, da Constituinte de 88, quando, em 1985, 86, mulheres advogadas vão para a porta do Fórum João Mendes fazer um protesto reivindicando o direito de usar calça comprida para atuar, em primeira instância, para poder adentrar ao fórum para exercer a sua profissão. E, na sequência, como materialização desses direitos, o quanto foi importante o papel das mulheres advogadas na Constituinte, junto com as mulheres dos movimentos de mulheres e movimentos feministas, para que os direitos das mulheres pudessem ser construídos e integrar os direitos, o capítulo, os artigos relativos aos direitos, à proteção constitucional aos direitos das mulheres na nossa Carta Magna. E, na sequência, trazendo a igualdade formal para a igualdade real, a atuação das mulheres advogadas é muito intensa no processo da Constituinte, fez com que a OAB criasse o espaço que foi antecessor à Comissão da Mulher Advogada, que foi a OAB Mulher. Então, vejam, o quanto isso é importante para que a gente possa abordar aqui a importância dessa categoria gênero, quando nós falamos das mulheres atuando na advocacia, e pensando um pouco nessa diversidade de mulheres que rompe com o pacto da cisgeneridade, com o pacto da mulher universal, onde nós temos mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres com e sem deficiência, mulheres de diferentes classes sociais, rompendo também a questão de classe, fazendo parte dessa advocacia e, sobretudo, trazendo aportes significativos a partir das suas histórias e trajetórias para a construção de novas dimensões do direito. E aí eu volto à história para relembrar um pouco esse episódio em que Dimitri e eu estivemos no Tribunal de Justiça atuando por uma mulher que sofreu, uma jovem que sofre uma violência sexual dentro de uma universidade, né? E aqui no TJ, Dimitri faz a sustentação oral, até por uma questão de evidente estratégia, um homem dialogando com o tribunal, né? Para que pudesse reivindicar, falar em nome dessa mulher. Foi uma estratégia construída. E aí, não sei se foi uma surpresa ou não o resultado que nós tivemos, mas qual é a análise que nós fazemos a partir daí? O quanto é importante esse direito e o exercício da advocacia desenhado por essas diversidades que compõem esse gênero, ou seja, essas interseccionalidades de histórias, trajetórias, lugares de fala, diferentes classes, de etnias e raças diferentes, de orientação e diversidade de gênero diferente. Há uma contribuição essencial
para a construção de novas dimensões de um direito que, a princípio, era um direito padrão e conservador. Quando mulheres, trazendo nos seus componentes de interseccionalidades, deduzem demandas para o Poder Judiciário, e essas demandas trazem esses componentes diversos, nós temos, por óbvio, uma mudança nesse panorama e nesse cenário jurídico. Posso aqui trazer como exemplo demandas onde hoje há maior controle de convencionalidade ao se trazer, por exemplo, como fundamento jurídico os instrumentos que garantem e protegem internacionalmente os direitos humanos das mulheres. Posso trazer, por exemplo, outra dimensão, que é uma nova área dentro da atuação dos direitos das mulheres, que é o direito das mães, que tem um reflexo impressionante na própria contribuição, e uma contribuição essencial ao direito de família, entendendo, por exemplo, o tempo dispensado pelas mães ao cuidado dos filhos, quantificando esse tempo enquanto valor para fins de integrar a sua contribuição na pensão alimentícia. A quantificação desse tempo é monetizando esse tempo, entendendo que esse tempo ele vale, ele tem um valor. E também trazendo outras dimensões, quando se traz, por exemplo, miradas outras, quando se dialoga raça e gênero, entendendo contextos como de mulheres em situação de violência, o porquê de mulheres negras serem aquelas mais impactadas por todo o conjunto de violências e violações de direitos humanos. Então, vejam, se essa advocacia não tem como aporte todo esse conjunto de olhares a partir de trajetórias e espaços diversos, considerando essa diversidade, e a gente não consegue trazer isso para as demandas, considerando as pessoas que nós defendemos, e que também estão, nossos constituintes, que fazem parte dessa diversidade, numa exata dimensão, num exato reflexo do que é a sociedade brasileira, a nossa advocacia ela não avança. Então, nós estamos, ao atuar enquanto profissionais que estamos nesses espaços de diversidade e que contemplamos essa diversidade, é imprescindível trazer esse olhar também para o exercício da nossa advocacia. E o que muda a partir dessa atuação disruptiva? Muda o sistema de justiça, que é obrigado a fazer um exercício de compreender essas novas dimensões e que precisa também acompanhar isso. E o quanto isso é importante, e o quanto isso traz aportes. Eu quero trazer aqui um exemplo muito interessante, quando a gente pensa em advocacia antidiscriminatória, não é? Enquanto advogada também atuante na área do direito previdenciário, nós tivemos uma demanda em que, em primeira instância, houve a improcedência no reconhecimento, ao deixar de se reconhecer que um homem negro, ao falecer por conta de um infarto, em decorrência de uma causa anterior de hipertensão arterial, não teria direito ao benefício porque havia perdido a qualidade de segurado. Certo? Mas qual não foi a nossa surpresa ao suscitar em sede recursal e depois na fase de recurso especial, trazer a situação de que havia, a partir dos princípios e da própria compreensão da saúde da população negra, questões específicas àquela pessoa que fazia com que a sua saúde fosse mais afetada, até por conta de doenças que incidiam
sobre a população negra, dentre elas a hipertensão arterial, e da necessidade de se ter um perito, um médico perito especializado em saúde da população negra que pudesse avaliar essa situação e ver que aquele homem, na verdade, não havia perdido a qualidade de segurado, porque aquela doença já fazia com que ele não pudesse exercer uma atividade laborativa como a que ele exercia, porque ele já estaria muito mais afetado pela própria doença, que era recorrente pelo fato dele ser negro. E o quanto isso mudou o resultado da demanda, que depois veio a reconhecer essa situação. Então, vejam, atuar a partir de uma dinâmica do direito antidiscriminatório, seja antidiscriminatório de raça, gênero ou diversidade sexual e de gênero, é importante porque novas dimensões de direito são criadas também. Novas respostas desse judiciário, desse sistema de justiça, que se consolidou de modo tão tradicional e é obrigado, a partir desse novo cenário, desses novos cenários, a dar respostas diferentes a partir de contemplar esses aspectos de diversidade que aqui se encontram. A advocacia, pensando aqui numa perspectiva de futuro, que não entender ou que não se debruçar e que não trouxer para a sua prática esse olhar mais diverso, é e será uma advocacia ultrapassada. E, pensando o quanto isso é importante, as empresas, as grandes corporações já entenderam isso. E essa situação, eu diria que é um caminho sem volta. É algo inevitável, irreversível e irrefreável. Já se foi o tempo que se falava ou se tratava da mulher universal ou do homem universal, não tem como. E aqui eu trago uma experiência muito específica que nós estamos vivenciando na Comissão da Mulher Advogada. Nós temos, na Comissão da Mulher Advogada, advogadas indígenas, advogadas negras, advogadas travestis, exercendo a sua advocacia, advogadas de classes diferentes, advogadas que hoje vieram para cá em situação de refúgio ou migração e que estão atuando, começaram a atuar também. E é esse retrato que nós enxergamos hoje na OAB, que traz nos seus quadros uma quantidade, dentre os 10 estados no Brasil, em que há uma quantidade maior de advogadas inscritas nos seus quadros, que a gente observa essa mudança na advocacia, pensando na advocacia exercida por mulheres, a partir dos corpos que lá se encontram presentes e nas mentes também, que a partir dessas trajetórias já causam mudanças e disrupções nesse direito, que antes era um direito mais conservador e um direito mais hermético. Esse é o desafio do direito e, ao mesmo tempo, um desafio que se coloca para o próprio sistema de justiça. E quando a gente pensa na implantação, pensando na implantação desses projetos de diversidade dentro da nossa instituição, o que a gente pensa? Não é importante apenas colocar alguém que represente. Tem uma pessoa lá que representa a advocacia, e a primeira mulher negra a presidir a Comissão da Mulher Advogada. Isso é insuficiente. Para além de representar, é preciso que haja representatividade, ou seja, que essa diversidade esteja presente nesses espaços institucionais para que essa diversidade possa ter voz e possa ter vez também. E, em relação ao OAB São Paulo, é tão interessante a gente também fazer um retrospecto histórico, relembrando aqui, numa dimensão de raça, que a OAB ela
nasce a partir da fundação do Instituto dos Advogados do Brasil, que era presidido em meados do século XVIII, do século XIX, por Francisco Acaiaba Montezuma, um homem negro. E nos anos 40, a OAB é presidida por Benedito Galvão. E apenas quando a OAB São Paulo completa 70 anos, essa história ela sai do apagamento da invisibilidade e se torna visível, a ponto de termos entronizado na galeria de presidentes as fotos desses dois homens negros que a história simplesmente apagou. Então, vejam, de onde nós estamos partindo e o que é isso? O que é a importância dessa diversidade, pensando, inclusive, na nossa dimensão histórica. E o quanto isso muda quando a OAB Federal completa 90 anos e esse evento que a Viviane comenta, que foi o último, antes de nós entrarmos nesse contexto de pandemia, o último evento presencial em que nós nos aglomeramos, que foi a segunda, ou melhor, a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, que aconteceu em Fortaleza, em março de 2020, né? De 6 a 8 de março. Nessa conferência, as mulheres advogadas de todo o Brasil se reuniram, e muito interessante que as mulheres negras, que eram poucas, se unem, e na carta final do evento nós temos as juristas negras tomando voz, se apropriando desse protagonismo e mencionando que naquela carta seria importante e crucial a presença da advocacia nos cargos de comando no sistema OAB. E também a paridade de gênero, para que mulheres pudessem estar presentes na liderança, nos espaços de poder da instituição. Então, a partir desse marco, houve um processo de 9 meses que nós consideramos uma verdadeira gestação. Em março, houve o start, o início de tudo isso, e em dezembro de 2020, exatamente no dia 14 de dezembro, houve o julgamento das 2 resoluções pelos presidentes das 27 seccionais brasileiras, ou melhor, e pelos conselheiros das federais das 27 seccionais brasileiras, que entendem que, em 90 anos, a OAB precisava quebrar o pacto da cisgeneridade e o pacto do sistema da branquitude e ter nos seus quadros essa diversidade que, na realidade, representava e representam os 2 pilares estruturais e estruturantes das desigualdades de raça e gênero e classe também na nossa sociedade. Eu digo que é um tripé, né? Então, foram necessários 90 anos para que isso acontecesse. E, obviamente, isso terá, como já tem, um grande reflexo nas instituições outras que compõem o sistema de justiça. E a gente já vê isso aqui na ASP. Então, observar que essa advocacia diversa é importante para todas as instituições, não é? É importante a gente observar que somos, eu disse uma coisa por ocasião da minha fala, da minha exposição naquela conferência, que é uma coisa que quem nós somos? Nós somos mulheres, nós somos advogadas e nós somos diversas. Antes de sermos advogadas, nós somos mulheres, e as questões de gênero ainda nos colocam em flagrante desvantagem nessa sociedade. Nós somos advogadas, apesar da advocacia e do exercício dela por um tempo ter sido um espaço predominantemente masculino, isso muda. Nós estamos nos deparando hoje com um fenômeno real
da feminilização da advocacia, da carreira. E nós somos diversas por quê? Porque agora nós somos a maioria no sistema UAB. Esse diversas não diz apenas respeito à quantidade e à maioria que nós somos, mas a nossa diversidade enquanto mulheres que estamos ocupando esse espaço. E o quanto isso quer dizer e dirá para o futuro. E o quanto isso terá como reflexo nesse direito que se consolida a partir dessas novas lentes construídas a partir dessa diversidade ou dessas diversidades, não é? Então, é muito interessante que a gente faça a leitura para nós que estamos no sistema de justiça da convenção da resolução 33 do Comitê da CEDAW, que é a Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que menciona, que recomenda, né, a recomendação 33 menciona que o sistema de justiça, ao recepcionar demandas em que as mulheres são parte, não deve haver estigmatização de gênero. Então, isso diz muito, tanto para as mulheres que estão no sistema de justiça, ou as pessoas que fazem parte desse sistema de justiça estão a julgar essas demandas, como para as jurisdicionadas e jurisdicionados que serão partes nessas demandas e que merecem e devem ter um tratamento digno, um tratamento equânime, quando esse direito é deduzido perante esse sistema de justiça como um todo, quebrando aí todos esses pactos que causaram tanta discriminação. Né? Então, para terminar, eu quero trazer uma citação de uma escritora que eu gosto muito, que, com certeza, não por coincidência, é também uma mulher negra, que é Audre Lorde, que diz o seguinte: jamais serei livre enquanto outras mulheres forem prisioneiras, ainda que suas correntes sejam diferentes das minhas. Então, que o nosso olhar, que a nossa atuação no exercício da advocacia, a partir dessa diversidade, seja um olhar não só mais fraterno, mas um olhar mais diverso e um olhar mais digno. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Que grande espetáculo, Cláudia. Muito obrigada por nos trazer essas luzes, nos trazer esses pontos de alerta também, que eu acho que isso é tão importante, a gente está sempre com isso em mente. Obrigada por lembrar, era isso, era a terceira conferência da mulher advogada, que não me vinha na cabeça o nome, e que foi tão emblemático. Como foi emblemático realmente a reunião das mulheres negras lá, das juristas negras, para que essa frente não tivesse se fechado dentro só das mulheres, e nós tivéssemos que fazer um segundo passo ainda, uma abertura nesse sentido, né? Essa discussão já foi colocada pelas mulheres advogadas de uma maneira mais plural, com a inserção já das mulheres negras e das reivindicações das advogadas negras. É muito um prazer enorme te ouvir e ver que nós temos ainda, sem dúvida nenhuma, muitas batalhas pela frente, porque essa estrutura ainda é muito rígida e a invisibilidade, né, ainda nos marca muito, mas é um alento ver como nós também já avançamos. E eu passo agora a palavra para Alessandra Benedito, Alessandra Benedito é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ela é coordenadora de equidade racial junto ao Núcleo de Justiça Racial lá da Fundação Getúlio Vargas. Ela é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ela é palestrante e consultora em estratégias de inclusão racial nas organizações. Alessandra, você está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Boa noite a todos, todas e todes.
eu fiquei com a missão, ainda que sem fôlego, de falar depois do doutor Dimitri e da doutora Cláudia, que nos contemplou com uma palestra, mas nos contemplou também com uma aula para repensarmos todas as questões que são as questões de vida, né? O que precisamos para continuar vivendo com plenitude o que nos é a humanidade, né? Obrigada, gratidão pela fala de vocês e pela possibilidade de poder estar aqui dividindo a mesa, o que é uma honra. E assim aproveito para cumprimentá-los. Deixa eu só, antes de começar a falar, só fazer a minha autodescrição. Caso tenha alguém que seja cego ou tenha baixa visão, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura dos ombros, eu estou usando um óculos com haste preta, com formato meio puxado, como se fosse de gatinho. Eu estou usando uma blusa preta com um casaco branco, sentada numa cadeira marrom. Atrás de mim tem uma pequena estante com livros e as paredes, tanto da lateral direita quanto da lateral esquerda, são paredes brancas, sem nada. Ok? Então, essa sou eu. Olhando para... dentro desse tema que é tão importante, que é a diversidade, que eu acho que bom que a gente tem falado tanto sobre diversidade, e que quer seja porque as pessoas compreenderam pontualmente o que é e qual é a importância, ou quer seja porque elas estejam num caminho de debate para que a percepção de que ser diferente, primeiro, é uma característica de todos nós, e que, segundo, a diversidade, a diversidade e a presença dessa diversidade, quando a gente fala de grupos minorizados, ela é essencial para que a gente garanta um processo de inclusão e a possibilidade de inclusão real, né, de participação real de todas as pessoas na condição de efetivamente cidadãos, né, e aí, pensando naquela ideia de cidadania partida, né, porque quando eu tenho cidadania partida, definitivamente ela vai servir aos seus de acordo com aquilo que cada uma das pessoas pode vir a ocupar ou pleitear. E aí julgar certo ou errado a partir dessa perspectiva é sempre algo muito delicado. Mas eu vou falar um pouco da questão racial, e da diversidade racial dentro dos ambientes de advocacia, porque como a gente tem visto a sociedade tratando com mais intensidade da questão da diversidade racial nos múltiplos espaços, e eu acho que a gente vem num movimento que definitivamente ele não nasceu no ano passado, muito pelo contrário, o movimento negro brasileiro vem lutando há anos para que a gente consiga ter respeito para a sociedade de uma forma geral. A advocacia negra luta há muitos anos para que a gente consiga ter espaço, para que a gente consiga ter reconhecimento, para que a gente consiga ter espaço dentro das múltiplas instituições, inclusive dentro da própria OAB, como a doutora Cláudia acabou de trazer para a gente, mas que a gente consiga ter espaço e dignidade, inclusive dentro da própria sociedade, que muitas vezes ainda nos olha torto, e nos olha torto dentro dos nossos próprios espaços do escritório onde a gente trabalha, nos olha torto quando a gente muitas vezes vai entrar no tribunal, nos cobram coisas que às vezes não cobrariam de outras pessoas não pretas, não negras, e fora todas as outras situações que um advogado negro ou uma advogada negra pode suportar, né? E que muitas vezes a gente vê se consolidar diante das câmeras, e que agora consolidam-se diante das câmeras com a possibilidade, inclusive, de serem provadas, e que antes se silenciavam nas palavras de alguém que tinha sofrido, que muitas vezes não tinha ninguém nem como testemunha para provar que houve a discriminação, que houve o crime de racismo, de injúria racial, do que seja lá do que quer que tenha acontecido, mas que com certeza gerou dor, gerou sofrimento, gerou desigualdade, e que continua perpetuando essa conduta racista e discriminatória de um país que ainda não aprendeu quem somos, como nos constituímos e definitivamente de quem depende a construção de todos os pilares e bases que nos sustentam, ou seja, depende de todo mundo. E a população negra, em regra, ela é e foi responsável e ainda é por sustentar também grande parte das estruturas desse país e merece gozar dessas estruturas e de todos os direitos fundamentais de forma igualitária. E aí, eu fiquei pensando um pouco no que os escritórios de advocacia têm feito, no que a advocacia tem feito pela diversidade racial, e eu acho assim, vamos
começar olhando, e aí eu não vou trazer o nome dos escritórios, mas são só algumas frases em relação às principais, quando se pergunta qual que é o principal desafio ou dificuldades na implementação bem-sucedida dos programas de diversidade e inclusão, alguns escritórios deram respostas para a revista Forbes, então o que eu vou trazer agora está na revista Forbes, eu só não vou trazer o nome dos escritórios. O principal desafio nos parece ser o engajamento de todos os integrantes nas questões de diversidade. Um escritório disse para a gente que, então, os principais desafios nos parece ser o engajamento de todos os integrantes nas questões de diversidade. E aí, um desafio que é um desafio não só dos espaços dos escritórios, mas que é um desafio para a sociedade. E que esse processo é um processo que pode demorar muito tempo, mas conseguir fazer com que seja homogêneo é um desafio que vai se impor a todo tempo, né? O tempo todo ele vai se recolocando. E é justamente por isso que a gente está falando de mudança de cultura, e a gente está falando de uma mudança de cultura, de cultura e de modus operandi, que não precisa mudar só dentro do espaço do próprio escritório, mas ele é um desafio que se impõe, na verdade, para uma sociedade que tem que se ver, se olhar e modificar o comportamento racista e discriminatório que acaba, na verdade, fazendo a manutenção de privilégios e de privilégios que, no menor sinal de ameaça, ainda que o indivíduo não saiba exatamente o que está acontecendo, o que ele faz, ele, de alguma forma, mantém pessoas negras, mantém juristas negros, mantém estudantes negros à margem. O principal desafio é construir pontes com as pessoas para que elas se engajem e sejam verdadeiros agentes de transformação. E, de novo, aqui a gente convoca o coletivo, né? A gente convoca a percepção de que diversidade é responsabilidade de todos, que diversidade é algo que precisa ser construído pelo coletivo e também mudar o indivíduo. E mudar esse indivíduo que, dentro da coletividade do espaço do escritório, por exemplo, ele não basta ser politicamente correto dentro do espaço onde ele sabe que ele vai estar sendo cobrado, mas ele precisa, na verdade, mudar o comportamento dele em todos os espaços do qual ele faz parte. É dentro da casa, na sala de jantar. Eu me lembro até hoje de um aluno que eu nunca mais vou me esquecer dele. E o nome dele era Felipe. E um dia a gente estava discutindo numa aula de Direito do Trabalho vários temas ligados à discriminação. E um deles era justamente a discriminação racial. E lá pelas tantas da apresentação do trabalho, esse menino se levantou, um tanto quanto irritado, mas ele disse assim, não basta discursos não racistas dentro de espaços nos quais você corre risco de ser julgado, se no churrasco do domingo você ri de piadas racistas. Se quando você está com os seus amigos nos espaços jogando tênis, jogando futebol, você permite, você discrimina ou agride pessoas negras. Se você não respeita a pessoa que está trabalhando para você. E aquilo era um menino de 6ª etapa do curso de Direito, que ele não estava criticando o churrasco da casa dos outros. Muito pelo contrário, ele estava falando do churrasco da casa dele, para surpresa das outras pessoas, porque ele estava falando da dor de estar apresentando um trabalho dentro de uma perspectiva e dentro dos núcleos que são os ambientes privados ou os ambientes da branquitude, você continuar fazendo piada, você continuar microagredindo, né? E aí, uma outra fala ainda desse contexto, os vieses estão enraizados de maneira geral na sociedade. Os vieses, eles fazem parte da vida de todo e qualquer ser humano. Agora, como é que a gente lida com isso que é demais, que é, por vezes, cada vez mais importante. E quando a gente pensa em organizações de uma forma geral, a partir do momento que a gente entende de que sociedade a gente faz parte, que a gente tem a percepção de todos os fatores, de todos os grupos minorizados que podem ser impactados por esses vieses conscientes ou inconscientes, que fazem com que a gente tome atitudes que são fruto da história que constituiu cada um de nós e que nos fez ignorar ou tornar invisível outros seres humanos, e ainda com uma invisibilidade que oscila, né? Porque dependendo da circunstância eu enxergo, se isso me beneficia, e dependendo da circunstância eu provoco um apagamento, não permitindo que essa pessoa possa gozar daquilo que a vida tem a oferecer a todas as pessoas e que deveria oferecer de acordo com a nossa Constituição Federal e tantos outros institutos normativos
constitutivos que regulamenta a presença de seres humanos no Estado democrático de direito, e a gente continua tratando as pessoas com tanta diferença, né? E de uma forma tão impactante. E, por último, a dificuldade de tirar as políticas do papel, né? O desafio de tirar as políticas do papel, porque a gente sabe que diversidade não são folhas de papel que correm de um lado para o outro. Haja visto que a gente tem visto as empresas se mexendo com muita intensidade, tentando entender, por exemplo, o que é o ISD, né? O que é o ESG, tentando entender melhor o que é o S dessa configuração, em busca de elementos para conseguir configurar a diversidade racial, mas porque muitas pessoas até diziam que estavam fazendo esse movimento para garantir maior diversidade racial, mas esse movimento ele estava em algumas fotografias que serviam para a estratégia de marketing, ou esses movimentos eles estavam acontecendo apenas em folhas de papel. E diversidade não é isso, diversidade é movimento, diversidade é permitir-se conviver, diversidade é entender e ver no outro o diferente e entender que ser diferente não é ruim. Ser diferente é importantíssimo e é o que nos constitui enquanto humanos e enquanto sociedade. Onde você vive? Você vive no Brasil. E ainda que você vivesse em quaisquer outros lugares, a gente lembrar que as diferenças elas existem em qualquer lugar. O que nos impacta, na verdade, é como a gente trata essas diferenças e que, apesar de todas as normas que a gente tem que nos constitui, a gente não conseguiu dar conta de tratar as pessoas de forma igualitária. Mesmo com todos os mecanismos coercitivos, a gente ainda tem silenciado o grito de dor, né? Com requintes, muitas vezes, de crueldade em mortes que não são só mortes físicas de pessoas negras, mas que também são mortes, muitas vezes, psíquicas, e que as pessoas morrem em estado de agonia todos os dias, com microagressões, com microinvalidações, com procedimentos dentro do ambiente que deveria acolher a todos para que, efetivamente, o negócio fosse próspero e as pessoas fossem felizes dentro desses espaços, no final das contas, fazem com que as pessoas amarguem, né? Amarguem a dor de ter que permanecer, muitas vezes, num lugar que não lhe insere de verdade, né? Na verdade, até lhe inserem, mas, na verdade, não incluem de verdade. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Que é esse movimento de inserção que, quando a gente pensa em fazer dentro dos escritórios de advocacia, dentro dos espaços no qual a gente exerce a possibilidade do direito, como é que a gente tem feito isso, né? E como é que esses movimentos que a gente tem feito pode impactar definitivamente a vida das pessoas. E não é só a vida das pessoas negras que você está colocando para dentro do seu escritório. Não é só a vida das pessoas negras que, de repente, são aprovadas nos concursos públicos ou que estão dentro das múltiplas instituições que convivem com o direito, mas é a vida de toda e qualquer pessoa, independentemente da etnia ou independentemente da raça. E aí, dentro da raça, não dentro da percepção biológica, mas dentro da percepção de raça como uma construção social, como uma construção econômica que interessa dentro dessa perspectiva de inferiorização de um grupo em relação ao outro. Não é? Do que a gente está falando? Quando eu falo de diversidade, eu estou falando de transformação, eu estou falando de transformação real. Então, se essa transformação for uma transformação só no papel, definitivamente ela realmente não vai acontecer. Porque o investimento de energia humana para que a transformação aconteça e acolha de verdade, ele não se dá como num passe de mágica, no qual as letras saem correndo do papel, como num conto de fadas infantil, e aí resolvem o problema da noite para o dia. Não, muito pelo contrário. Né? E dentro dessa perspectiva, eu acho que a primeira frase pergunta, que responde qual é a dificuldade, é entender que o caminho se faz caminhando. E que nem um dia a gente vai poder ficar sem andar. O caminho se faz caminhando e por nem um dia a gente vai poder ficar sem andar.
Porque, definitivamente, se a gente se constituiu enquanto uma sociedade racista, enquanto uma sociedade sexista, enquanto uma sociedade homofóbica, enquanto uma sociedade que não consegue perceber o valor do outro e que discrimina a troco de nada, inclusive sem pensar no que é isso e quais são os efeitos disso para a vida da pessoa que eu discrimino, ou para a minha vida, ou para os filhos ou para as pessoas que eu educo com a minha presença, com o meu ser, se a gente faz parte desse ciclo e dessa sistemática, e aí pensando justamente em racismo estrutural e pensando nesse movimento que torna, na verdade, comum e não passível de questionamento uma série de condutas, porque, afinal de contas, eu cresci assim, né? Eu cresci assim, eu vi os meus pais assim, eu continuo achando que isso é um valor, ou eu nunca tinha pensado sobre esse assunto, ou isso não é problema meu. E, inclusive, eu prefiro não tocar no assunto, que é para evitar qualquer tipo de constrangimento. Constrangimento para quem? Se a gente não tocar no assunto, a gente não vai conseguir modificar o que vivemos e a forma como nós consolidamos essa série de vieses e de elementos de discriminação direta ou indireta que são provocados por essa questão do afastamento em razão do racismo, né? E quando a gente fala de preconceito, é bem interessante a gente entender que preconceito racial é um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo que tenha sido racializado e que pode ou não resultar de práticas discriminatórias. E que, quando a gente fala disso, a gente está dizendo de práticas discriminatórias nas quais a gente consegue percebê-la diante dos nossos olhos, e que, quando a gente fala de ambientes jurídicos, geralmente elas são amenizadas pelo medo de conhecer as normas, mas elas se consolidam em outras coisas que são as microagressões do dia a dia. Quando a gente fala de discriminação racial, a gente está falando de tratamento diferenciado a membros de um determinado grupo racial, e que, no nosso caso, sendo mais de 56% das pessoas declaradas aí pretas e pardas, esse movimento de discriminar e de não dar crédito a pessoas negras é o que preponderantemente acontece dentro dos escritórios. E aí eu acho que, por outro lado, o que os escritórios têm tentado fazer, e que eu acho que é importante, inclusive como uma iniciativa cujo fluxo é um fluxo de aprendizado, é justamente que ferramentas a gente tem para mudar isso. Ok, nós compreendemos que a gente vive numa sociedade racista e que, nessa condição, a gente se consolidou, inclusive enquanto organização. E o que a gente pode fazer para mudar isso? E aí, nessa pergunta, que não é uma pergunta só dos escritórios de advocacia, mas que eu acho que é uma pergunta da sociedade como um todo, e principalmente das organizações, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí, num movimento que pode ser um movimento de erro e acerto, e que a gente espera que cada vez mais seja um movimento de acertos, e que seja um movimento no qual escutem pessoas negras, escutem mulheres, escutem a comunidade LGBTQIA+, escutem as pessoas que sofrem discriminação em razão da questão etária, escute as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, perguntem a essas pessoas efetivamente do que elas precisam e como é que a situação deve ser conduzida. Não dá para a gente tomar as rédeas das coisas sem perguntar para o dono da dor efetivamente qual que é o caminho que ele gostaria que fosse feito para que esse processo de integração, para que esse processo de inclusão real venha a acontecer. E aí, dentro dessa perspectiva, pensando o que um escritório deveria pensar primeiro, antes de fazer qualquer movimento de diversidade que não seja um movimento de diversidade para que a gente possa sorrir na foto. Primeiro, entender quais são as consequências das desigualdades. E as consequências da desigualdade, elas vão se evidenciar por meio de indicadores sociais de renda, por meio de indicadores na área da educação, então acesso à educação, e aí eu acho que quando a gente fala do acesso à educação, a gente está falando do acesso à educação básica, que é precário para pessoas negras,
da permanência dessas crianças dentro desse processo educacional, que é sempre um desafio, mas a gente também está falando das universidades que, dentro do processo de formação, ressalvadas algumas que têm vindo num processo de mudança e de questionamento em relação a isso, a gente ainda tem, às vezes, em todo o procedimento, ainda condutas que são reflexos da sociedade da qual a gente faz parte. E alunos negros, às vezes, se sentem muito solitários e quase caindo da sala e não da cadeira, em razão da ausência de representatividade, seja nos seus professores, sejam nos seus colegas de classe, sejam nas pessoas com as quais ele tem que conviver dentro desse espaço. E daí, quando a gente pensa em professores dos cursos de Direito, dentro do curso de Direito, e a gente tem diversos espaços nas matérias que a gente trata, para que a gente possa tratar de questões que são questões importantíssimas para a nossa sociedade, e repensar para que serve o direito, né? Para que serve o fato, o valor e a norma, né? E como é que a gente aplica isso, né? E para que respostas a gente está dando para a sociedade. E ainda pensando nisso, a gente pode pensar em saúde, a gente pode pensar em ausência de acesso a direitos fundamentais de forma igualitária, a gente pode pensar em expectativa de vida, a gente pode pensar nesse conjunto de desigualdades que se consolida justamente por conta da discriminação racial que a gente vive e por todos os outros fatores discriminatórios que, com maior ou menor preponderância, pode gerar condição de precariedade e de pobreza de grupos humanos. E aí, pensando nisso, eu acho que duas coisas são importantes, né? Onde estão, o que devemos conhecer dos desiguais? Primeiro, onde estão e que rosto eles possuem? Que vida eles possuem? Qual é a sua cor? Mas talvez não seja a cor da tua pele, mas é a cor da tua alma. Como é que você vive, como é que você se constitui enquanto indivíduo, enquanto cidadão ou cidadã. Quais são as construções sociais que causam e mantêm as desigualdades e em que medida eu sou responsável? Porque quando eu digo eu sozinho não posso fazer nada, você sozinho pode fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, a gente já vai estar garantindo um passo naquela quantidade de passos que eu disse que a gente precisa dar sem cessar nesse movimento de transformação. Quem sofre com essas desigualdades? Há quanto tempo esse sofrimento se prepondera? Quais são os caminhos a percorrer para que haja a superação? E aí, começar a olhar as pessoas, começar a olhar para as atitudes e para as múltiplas atitudes que podem gerar esse processo de racismo e de discriminação, esse processo de microinvalidações que naturalmente acontecem dentro de espaços e de instituições que não se percebem como racistas e que mantêm esse fluxo de desigualdade por conta da manutenção de uma série de privilégios, mas a gente pode também começar a fazer o que as organizações estão fazendo e lembrar que esse movimento é um movimento que precisa perdurar para depois que as estratégias de marketing passar. Ele precisa ser um movimento que precisa ser cuidado e reiterado todos os dias, não é? É aquela ideia de precisa se considerar o compromisso com o investimento social e com o investimento econômico para a formação de indivíduos negros e para a formação de todos os outros indivíduos que compõem o seu escritório. E aí a gente tem ações que eu acho que são ações muito positivas, como, por exemplo, a gente tem observado um projeto da Aliança Jurídica, que é o projeto Incluir Direito. A gente tem ações que têm sido feitas de forma individualizada por diversos escritórios em todo o Brasil, e em São Paulo, preponderantemente, a gente tem uma série de escritórios que têm feito esse trabalho, que têm feito um trabalho de investir em alguma característica que, de alguma forma, precise ser aperfeiçoada numa velocidade um pouco mais intensa, e de se perguntar todos os dias o que eu estou fazendo e o que eu devo fazer para melhorar isso, não é? E aí, dentro dessa perspectiva, e eu acho que dentro das angústias que aparecem desse processo, mudar o coletivo é conseguir fazer com que as pessoas conheçam a história, com que elas entendam que racismo não é uma questão cultural, muito pelo contrário, a questão cultural é só um fator dentro da perspectiva histórica e econômica que constitui essa manutenção de privilégios que faz com que as pessoas tomem a atitude que tomam, sabendo ou seguindo o outro. Então, envolver as equipes é importante,
Toda forma de liderança é imprescindível no processo de inclusão de minorias. E quando eu estou falando de toda forma de liderança, eu estou dizendo que é óbvio que você precisa engajar a sua alta liderança, os sócios, porque vai depender disso, na verdade, grande parte da estrutura que você vai ter que estruturar a partir disso dentro da sua pirâmide. Mas você também precisa conhecer e contar com as lideranças que não usam o crachá de líderes. E essas pessoas são essenciais dentro desse processo de transformação, porque quando o seu RH não estiver por perto, vão ser elas que vão ajudar nesse processo de conscientização todos os dias. Sensibilizar e mostrar que a diversidade é prioridade. Então, colocar essa diversidade como valor. Colocar essa diversidade como valor e como desafio posto para todas as pessoas dentro do escritório. Compreender que os viéses inconscientes existem e que nos constituem enquanto seres humanos. Agora, quanto mais eu sei quais são as minhas limitações, fica mais fácil de eu combatê-las, ou pelo menos de eu reconhecer quando quaisquer desses vieses venham a aparecer. Aprender que existe diferença entre inserir e incluir. Se eu faço a inserção e eu não cuido desse processo, ao mesmo tempo que eu abro a porta da entrada, eu posso estar abrindo a porta da saída, e a porta da saída pode ser a porta dos fundos, que ninguém pergunta por que essa pessoa está indo, e pode ser que ela esteja indo justamente por conta do ambiente não ter acolhido, do processo de ascensão dentro das carreiras, não se consolidar diante dos olhos dela quando ela não percebe um sócio negro, quando ela não percebe uma sócia negra. E aí, como muito bem trouxe a Cláudia, quando a gente fala de mulheres negras, esse impacto ainda é muito maior, porque aí você tem todos os desafios do sexismo, numa interseccionalidade com racismo, e que pode ser interseccional com outras formas de discriminação, como, por exemplo, a questão da própria homofobia, ou da gordofobia, ou em relação a deficientes físicos, ou quaisquer outras minorias que sejam impactadas por esse processo de interseccionalidade, que quanto mais interseccional, maior o fluxo de sofrimento. Né? Valorizar talentos e entender que você está lidando com pessoas que não trazem malas vazias, que trazem da mala da diversidade, das suas origens de vida, de história e de processos, uma série de coisas que podem ajudar nessa construção de uma sociedade melhor, e também ajudar nesse processo de sistematização ou de ressistematização do que foram os valores que nos trouxeram até aqui e que precisam ser mudados urgentemente, e entender que quando eu contrato um jovem negro, ele traz hard skills que podem ser aperfeiçoadas com paciência e técnica, se isso faltar a ele, porque também pode ser que não falte. Nós temos e que as soft skills, elas precisam ser observadas e levadas em consideração todos os dias, e fazer com que o outro não o trate como um encosto, mas como alguém que está ali e que tem talentos, que devem ser aproveitados dentro dessa perspectiva de inovação, dentro dessa perspectiva do que é ser humano e do quanto essa humanidade deve ser uma humanidade que abranja a todos, né? E aí aquela ideia de comece por você. Você é a primeira pessoa que precisa mudar, seja você do administrativo, seja você o sócio do seu escritório de advocacia, seja lá quem quer que você seja, cada um dos elementos dentro desse espaço são de vital importância. É óbvio que quanto mais força a gente tem dentro do espaço de liderança, maiores são as possibilidades da gente dizer qual é a percepção de prioridade, e daí demandar isso como valor. E aí, fechando esse momento de reflexão, que eu acho que tem uma série de coisas para serem pensadas, ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Mas a gente não tem mais 500 anos para fazer isso acontecer. E o texto é de Paulo Freire. Eu agradeço a possibilidade da fala e devolvo, doutora Viviane. Muito obrigada. Nossa, lindíssima, lindíssima. Essa fala do Paulo Freire, então, é tocante, tocante. Bom, meus amigos, a gente teria tantas perguntas, demandas, acho que o bate-papo que poderia ser tão, né, assim, a gente se estender até
muitas horas, né? Nós temos aqui, a gente poderia tratar do efeito, do impacto das cotas, né, de como a questão das cotas quebra esse pacto estático de desigualdade que a gente tem no país, de como isso traz mobilidade para essas estruturas e a possibilidade de a gente falar de uma sociedade diferente a partir daí. Eu poderia perguntar também para vocês a questão da tecnologia e os parâmetros que estão sendo colocados para a tecnologia e esses vieses todos que a Alessandra também nos traz, até que ponto a gente vai ter uma tecnologia que contemple todas essas diferenças, ou será que nós vamos ter aí também mais discriminação com o uso da tecnologia por conta já das bases aonde a gente pode partir, né, para alimentar, por exemplo, algoritmos ou tudo mais que passam a tratar da nossa sociedade. E poderia também, pensando na questão que o Dimitri colocou aqui, será que nós teríamos ainda o Estado como grande produtor de garantias dos direitos humanos, ou será que o mercado, por conta de tudo aquilo que a Alessandra também falou, não está sendo talvez uma outra fonte de proteção e de movimentação para a implementação dos direitos da diversidade, né? Quando a gente fala no ESG, eu penso que os stakeholders, né, Alessandra, também são as pressões que podem exercer a transformação que a gente busca em todos esses ambientes, enfim, e os escritórios de advocacia não estão distantes disso. Mas eu digo tudo isso para poder passar a palavra para vocês, para as considerações finais somente, porque nós já estamos 8:45 aqui e a gente realmente vai precisar encerrar esse nosso painel. Então, eu passo a palavra para o Dimitri, depois para a Cláudia, já agradecendo a todos vocês, e para a Alessandra, para as suas considerações aqui, só para a gente encerrar essa nossa mesa, esse nosso debate, que foi tão rico. Aprendi demais com vocês hoje. Obrigada, viu? Bom, Viviane, Vivi, Cláudia, Alessandra, eu mais uma vez reitero os meus agradecimentos. Quero dizer que foi uma noite muito especial. Pude conhecer a Alessandra, ouvi-la com muita atenção. Mais uma vez ouvir a Cláudia, sempre muito bom, muito enriquecedor. E agradecer à ASP por toda essa trajetória em defesa desses direitos que a gente tanto falou hoje e por abrir as portas para que a gente possa trazer essa reflexão. Muitas vezes não agrada a todos, mas, como eu disse, a democracia pressupõe a convivência de todas as diferenças. Então, fica aqui o meu abraço fraternal, afetivo a cada uma de vocês e a todos aqueles que contribuíram aí nos bastidores para que esse evento possa acontecer. Meu grande abraço, uma boa noite a todas e todos. Obrigada, Dimitri. Cláudia? Bom, eu quero agradecer, Viviane, a você e à ASP por essa oportunidade de trazer esse diálogo tão necessário a esse momento, que é trazer a atuação da advocacia a partir dessa mirada, não é, pautada na diversidade, e, sinceramente, dizer que foi uma noite memorável, onde a gente pôde dividir, pôde partilhar esses conhecimentos com essas duas pessoas tão magníficas, né? Dr. Dimitri Salles, doutora Alessandra Benedito, que sempre trazem assim aportes tão significativos para as nossas vivências. E, diante de tudo que a gente ouviu aqui, eu lembro um pouco do que o Emicida trouxe no seu documentário Amarelo, em que ele disse, não é, até trazendo aqui para ilustrar esse painel, que toda essa discussão que nós estamos travando aqui na noite de hoje, que ela se traduza em atitudes antirracistas, atitudes inclusivas, e que tragam também pertencimento para essas diversidades que são incluídas, que vão para esses espaços, não é? E que isso tudo, como diz Emicida, não dá para esperar, é tudo para ontem. Já se foi o tempo, é tudo para ontem. Obrigada. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. A nossa dívida é gigante, né? Nós não podemos mais esperar. Alessandra? Gostaria
de agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço que foi concedido a nós nessa noite para que a gente pudesse refletir por questões tão importantes, né? E que a gente pudesse, na verdade, a fala de cada um gerou inquietação, eu garanto, no coração de todos, não é? De alguma forma, concordando ou não, né, doutor Dimitri, a gente teve que pensar no assunto, não é? E como é tudo para ontem, né, doutora Cláudia, que todos tenham que pensar no assunto. Não é? E eu gostaria, então, de agradecer à ASP, agradecer ao doutor Dimitri e à doutora Cláudia por todo o aprendizado e dizer que foi uma honra poder ter estado aqui com vocês, e dizer que, literalmente, o caminho se faz caminhando, e é justamente sobre isso que a gente está falando. Obrigada. Obrigada, querida. E acho que hoje, no seu caminho, como você fala, acho que nós demos também um importante passo. Eu queria dizer que ouvir vocês aqui foi realmente um prazer, não só um prazer, foi uma oportunidade de aprendizado. Colaboram com essa temática para a Associação dos Advogados de São Paulo. Isso fica nos nossos registros. É importante que não fique só nos nossos registros, mas que fique no nosso compromisso também, porque nós temos esse déficit com a sociedade, com a advocacia, e é importante que a gente tenha consciência. Ter consciência já é um passo para se implementar as mudanças, né? E depois que a gente também tenha o compromisso e a perseverança naquilo que a gente se propõe a fazer. E eu acredito que é um caminho que não tem volta, graças a Deus. Então, eu queria agradecer a todos vocês, deixar aqui o meu beijo, e dizer que é um até breve e esperar que a gente possa, em breve, também estar juntos fisicamente, que isso também nos faz tanta falta. Ressaltar para todo mundo a importância do nosso censo, fazer de novo essa chamada para nos possibilitar fazer as mudanças que a gente quer realmente implementar. Obrigada, Alessandra, obrigada, Cláudia, obrigada, Dimitri. Um beijo grande.